Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. De onde quer que vocês nos escutem, estamos aqui com o podcast da Casa Guernica, um lugar para falar de democracia. E hoje temos aqui um bate-papo especial, um episódio especial. A gente está gravando esse primeiro episódio de lançamento na ocasião da segunda Semana Guernica Viva no Brasil, uma semana de atividades, atos e intervenções artísticas que ocorre aqui em São Paulo. E hoje aqui a gente está com uma presença internacional que esteve aqui conosco durante muito tempo e vou deixar ele para falar um pouquinho sobre Guernica, sobre guerra civil, sobre extrema-direita, sobre o que que é o símbolo do Brasil. A gente vai falar de todo um pouquinho hoje. Estou com Estebe Ormazábal. Por favor, Estebe, dá um salve para o pessoal e principalmente se Oi, apresenta aí. salve Brasil, Arracha Leão, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui hoje com você, Ivan, e eu sou ouvinte aí do Brasil, ou quem estiver ouvindo isso no mundo. E aproveito já para parabenizar aqui um basco que com muito orgulho se fala basco brasileiro. E eu tenho muito a agradecer que desde o Brasil estejam lembrando essa data tão significativa para meu povo e que depois com o tempo tem se tornado um símbolo que nós vamos começar agora dessa simbologia daqui a pouco, né? Mas um símbolo que você falou da antiguerra, do antifascismo, um símbolo pró-paz e que esteja tão vivo no Brasil muita emoção, me causa muita emoção e muita alegria. É, eu vou te falar, eu estou morando agora aqui em Madrid, na capital da Espanha. Eu morei no Brasil muitos anos, né? Onde a gente se conheceu, Ivan. Provavelmente Verdade, a gente se verdade. conheceu num evento de, de Semana de Guernica, 75 anos do bombardeio que nós fizemos na É, que Euskal legal. naquela época. É E, verdade. e você fez uma intervenção muito interessante. Eu lembro que nós queríamos fazer um grafite gigantesco numa parede lá. A gente não Ah, conseguiu lembro. autorização, mas teve um artista plástico que fez uma recriação do quadro de Guernica que eu guardo até agora. Eu guardo até agora, tá aqui, tá por aqui, tá em casa, colocado. Sim, Que legal. é, e vê lá que eu conheci seu pai, e a partir de seu pai, tá saudades, né? Seu pai conhecia o Ignácio também, que fazia parte dos bascos que foram para o Brasil, né? Enfim, muito prazer e ver que essa semente que a gente plantou lá atrás, né, de falar sobre Guernica no Brasil, naquela época, pues, a gente acabou juntando pessoas bem interessantes naquele evento também, mas eu vejo que cresceu bem e eu enxergo de longe agora, né, com muito carinho, muito orgulho o trabalho que vocês estão fazendo aí. Parabéns por manter aí a chama do Guernica no mundo. Muito bom, Esteve. E você aí também, né? Desde Madrid, fiquei sabendo aí que você também agora está com aulas de Euskera e tal. E lembro muito bem, sim, com muito carinho dessa intervenção que a gente fez. A gente fez também outras intervenções depois. Enfim, o símbolo tá sempre vivo aí. Tem as nossas árvores de Guernica aqui em São Paulo também. Lembrando que a gente tem uma no Horto Florestal e temos outras também na nossa Guernica Cutum, que é a nossa Escalechea de São Paulo, muito tradicional aqui. Enfim, o espírito continua vivo. E é muito bom falar com você porque você traz um pouco essa conexão, né? Essa conexão que às vezes as pessoas não têm, né? Muito claro de que o contexto que os bascos vieram para o Brasil, e existiram várias migrações, a gente não vai entrar muito um pouco aqui e tal, mas que essas conexões existem e muitas delas existem em virtude da Guerra Civil que aconteceu na Espanha e o período depois pós-guerra, a Segunda Mundial e tal. E eu queria, você também escreveu, foi coautor de um livro sobre essas questões da migração no Brasil e também sei que é um grande entusiasta e um pesquisador da área, e eu queria que falasse um pouquinho você sobre essas conexões, né? Guerra, Brasil, como é que você vê esses elos acontecendo? Fala para o nosso pessoal aqui.
Quando você me propôs conversar sobre Guernica, né? é, eu até me questionei, falando, nossa, de novo falar sobre Guernica, né? Todo mundo já sabe, já está tão batido, tá? E a verdade é que a minha surpresa foi grande, porque tem coisas que a gente dá de fato como verdadeiro ou como assume certas coisas, né? E depois a gente percebe que não são assim. Ao que estou me referindo, né? E com isso trazer a importância de voltar a falar da Guerra Civil Espanhola, voltar a falar das migrações, voltar a falar no caso do símbolo do Guernica. Eu fui procurar e pesquisar informações sobre o bombardeio de Guernica. Logicamente, você vai para a internet hoje em dia, né? Muito comum, e acho que a maioria das pessoas devem fazer isso, né? No lugar de livros e artigos que outros costumamos fazer, mas e tem muita, vamos falar assim educadamente, muita fake news, né? E muito questionamento que acho que o tempo traz, né? É, Questionamento, se eu fui procurar imigrantes não, brasileiros que participaram na Guerra Civil Espanhola, porque é uma questão que eu não tinha perguntado nunca, né? Porque houve brasileiros na Guerra Mundial, e é conhecido, tem filme até isso daí, mas houve voluntários, né, que lutaram no lado republicano, que eu estou interessado no lado republicano. Com certeza, eu não achei nada sobre participantes do lado dos revoltados, né, da revolta militar. Deve ter tido, mas duvido que tenha muito. Não aparece, não achei ninguém. Mas enfim, onde que eu quero chegar, né? Começa a se questionar na internet questões como o porquê da guerra civil e não chamar de guerra civil, ou não chamar de um levantamento militar em contra de um governo democraticamente eleito. Começa a ter esse relativismo histórico que é a semente principal, que é o desconhecimento histórico, que é a semente principal do ressurgimento dos fascismos de novo. A pessoa não gosta de ser chamado de fascista, né, hoje em dia. E talvez fascismo até é um termo que a gente nem deveria utilizar, porque tem umas conotações políticas que talvez não sejam exatas com o que está acontecendo hoje em dia. Mas chamemos fascismo, podemos chamar de lepenismo, bolsonarismo, podemos chamar de várias formas, né? Nova direita, ultradireita, enfim. Mas essa volta desses grupos é basicamente antidemocrático, né? Que também é outra palavra, democracia, que de tanto ser usada está sendo, né, Isso, né? isso, né? Ou aquela palavra como liberdade, que de tanto ser usada acaba perdendo a sua verdadeira essência. Então, primeiro, assim, trazer essa parte de, vamos falar assim de Guernica, de coisas básicas, para que as pessoas que não sabem, ou que esqueceram, ou que ouviram outras informações, tenham também outra fonte de informação. É, Bascos no Brasil, né? Bascos no Brasil tem, desde que Cabral chegou lá em 1500, lá, já tem bascos no Brasil. O povo basco, como vocês sabem um pouquinho, né? A partir de 1600, antes, né? Bem antes, vamos falar assim, 1522, deixa de ter uma estrutura de Estado. Na verdade, nunca teve um Estado próprio, né? Mas, e historicamente também, como a gente se encontra no local de passagem, né? A gente teve vários momentos históricos de relacionamento com grandes culturas, vamos chamar assim, romanos, visigodos, enfim. E com a coroa da Castela não foi diferente, e com a coroa de Portugal não foi diferente também. Então, tinha bascos espalhados por todo canto, eram bons marinheiros, bons soldados, é, bons comerciantes. Então, a gente aparece em vários lugares. E aparece no Brasil também. É, o primeiro basco que eu sempre cito, né,
É o Aspilcueta Navarro. Aliás, tem aí na Vila Madalena, né? Tem na Vila Tem uma Madalena uma rua, né? rua que é Aspilicueta. Rua Aspilcueta, né? Esse tal Aspilcueta, E eu acho que eu que... aportuguesaram, viu? Eu não sei, mas ele é Sim, aqui sim, sim, tá é colocar... Aspicuelta com não tá Tem errado, várias, não tem é? várias, É. várias escritas, né? Aspilcueta, Aspicuelta, tem várias possibilidades, com S, com Z, enfim. E esse é o primeiro basco que chega no Brasil. A gente sabe que é basco, porque falava o idioma e tal. E a partir daí tem vários momentos, como você falou, né? E a maioria das vezes, né, a partir do século XIX, a coincidência é com grandes crises econômicas, né, ou guerras. Então, a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que não afetou tanto ao Estado espanhol, mas ao francês sim. Então, teve muitos cidadãos bascos do lado francês que vieram durante a Primeira Guerra Mundial, ou que não queriam lutar com com o exército francês, enfim, várias situações. Teve uma guerra com Marrocos no Estado espanhol também, que recebeu muitos bascos fugindo. E aí tem a guerra civil. E a pós-guerra, principalmente, como você falou. Né? Mas a pós-guerra, a gente tem que ver que durou muitos anos. Né? Tristemente, durou muitos anos a pós-guerra. Sim. Até que o general Franco, né, o ditador Franco, morre no ano 75, tem vários momentos. Né? Então, tem o primeiro momento, depois, justamente depois de acabar a guerra, que o pessoal foge, é, refugiados políticos ou represaliados diretos, mas depois tem até os anos 50, até 60 quase, né? Tem ainda os represaliados da pós-guerra que vêm fugindo para o Brasil. Muitos deles considerando a vida no Estado espanhol insuportável, já nem pelo fato econômico, mas pela situação política e repressão contínua já desde de 10, 15 anos de repressão. Então tem esse momento também. E no ano 55, né, por aí, justamente um grupo de bascos que vem fugindo desse clima de pressão, são os criadores da Euskal Etxea, Euskal Kartasuna de São De Paulo. São Paulo, que está aqui em Interlagos. Isso, essa Euskal Kartasuna, até o nome é muito simbólico, né? Al-Kartasuna, que significa solidariedade. Era um grupo que realmente surge com esse ideal de solidariedade, de receber as pessoas que estão procurando uma vida melhor, uma situação melhor. Então, tem várias histórias interessantes desse pessoal que fundou, né? Muitos deles ainda eram, muitos, não sei, muita gente que tinha tido a experiência da guerra. Até você lembra do Gabriel Otamendi, né? Que a gente teve a A oportunidade gente de falou com. entrevistar, né? Que a gente Sof- Sofreu muito ele ali. ele militante comunista, muito jovem. Ele contava que ele viu o bombardeio de Guernica, né? Ele comentava, né? É, e posteriormente, né, nos anos 50, ele foge de lá depois de ter passado por todas as campos de trabalho, né, do governo Fascista. franquista, né? Então, Brasil sempre foi um local de acolhida, né? Acolhida desse pessoal. Muitos deles depois sofreram no Brasil, porque muitos deles eram militantes comunistas, é, muitos deles tinham ligações com o que estava acontecendo no Chile, na Argentina, no Uruguai, porque tinha muitos bascos em toda essa região, e nem todos os bascos eram militares, né? Porque logicamente aqui tem bascos de todos de todos os Todos os portes e de todos os tipos, né? Aliás, o Garrastazu Medici, Exato, bem ele lembrado. ele era neto de bascas, né? E muitas vezes ele pelo jeito, ele, com orgulho, né, ele falava da origem basca dele, né? Então, assim, é importante colocar no contexto, né? Tudo. Mas teve muitos bascos que fugiram antifranquistas, vamos falar assim, e aí se encontraram no Brasil, né? Depois de passar o pesadelo de lá, se encontraram com uma situação bastante similar no Brasil. E pelo pouco que eu tenho conhecido, conversado e pesquisado, né, eles tiveram uma parte bastante ativa em todo esse movimento de resistência à ditadura,
no Brasil, posteriormente. Então, Sim. é curioso. Então, tem essas idas e voltas, né? É, sobre a questão da guerra civil, né? É, na Espanha, né? Eu acho interessante, assim, refalar, né? Na verdade, refalar mais uma vez que a guerra civil na Espanha o tal do chamado de alzamiento nacional, no 14 de julho do ano 36, ele acontece, na verdade, é uma revolta militar em contra de um governo eleito nas eleições do ano anterior. Isso Né? é muito importante É, falar, né? é muito importante falar isso daí, que antes dessa eleição, já era a terceira eleição, era a Segunda República. Existiu uma Primeira República na Espanha e existe uma Segunda República. Né? Nessa Segunda República, republicanos não eram pessoas de esquerda. Eram pessoas de esquerda, sim, mas havia pessoas da direita que eram antimonárquicos também. Então, não significava... porque isso daí, hoje em dia, que tem ficado essa questão de republicanos espanhóis são ou comunistas de esquerda. E não é verdadeiro. Existia um grupo grande de políticos ou pessoas de direita, conservadores, vou falar assim, de um termo genérico, que eram antimonárquicos. Né? Então, é importante destacar isso daí. Uma coisa é a república e outra coisa é a, o golpe de Estado. São coisas diferentes. Então, existe um governo de direitas que acabou o ciclo eleitoral dele, ciclo de governo, existiram umas eleições. Nessas eleições existiu uma coisa chamada Frente Popular, que foi uma união de Partido Socialista, Partido Comunista, enfim, vários partidos, alguns mais à esquerda não se juntaram a essa Frente Popular. Esse Frente Popular ganha as eleições, né? E nesse instante, um ano depois, e aí, dependendo do que a gente quiser ler, né? Porque isso daí é assim mesmo, você procura aquela coisa que fale a sua verdade, né? Muitas coisas, mas você Claro. vai achar que a situação nas ruas era insuportável, a situação... enfim, sempre existe uma justificativa, né, para quem dá o golpe, mas na verdade é que existiu um golpe militar contra um governo genuinamente eleito. Então, essa é a questão. É importante destacar isso daí, porque eu fico pasmo com esses relativismos que você acaba ouvindo de várias fontes por aí. Então, nesse momento está aí a Guerra Civil Espanhola. Uma grande parte dos militares e da polícia se coloca ao lado dos sublevados, vamos chamar assim, né? Da sublevação militar, mas tem uma parte grande de militares de alto rango até que se mantém fiéis à República, coronéis, tal. É, também, historicamente, parece que um dos grandes problemas é que muitos soldados experientes que estavam na guerra, que vinham da guerra de Marrocos, né, se colocaram a favor do general Franco. Enfim, ou seja, tinha muito soldado experiente, mas os altos mandos, muitos altos mandos, a maioria dos altos mandos, se manteve fiel à República. Mas teve que se refazer o exército, que é o tal do exército popular, e o governo republicano demorou um tempo em acontecer isso daí, mas isso já é história. Né? Mas na verdade que o país se divide em dois bandos, e aí aconteceu a tal da Guerra Civil. Bom, essa Guerra Civil Espanhola, que foi a anterior à Segunda Guerra Mundial, é, Foi de não trinta e foi quatro um a 36, né, Esteve? 34 a 30, 36 a 39. 36 a 36 a 39. 39. Isso, e aí a gente já engata com 39 a 45 a Segunda Guerra A Mundial. Segunda Mundial. É, então, esse momento, né, é um momento de grande convulsão, porque justamente era posterior, era um momento que a União Soviética vem
crescendo, ganhando força. Existe uma resistência muito grande por parte, ou uma desconfiança muito grande por parte dos governos ocidentais em relação ao que está acontecendo na União Soviética. E a Espanha acaba se convertendo numa espécie de mini guerra mundial, vamos falar assim. Quase um Né? ensaio ali do que seria, né? Um ensaio do que seria, né? Porque, por um lado, você tem é, o bando nacional, né? Que eles se chamavam, né? Liderado finalmente por Franco, depois de uma limpa de generais que ele fez, né? Mas com apoio explícito da Itália e da Alemanha. Explícito no sentido de armas, equipamentos, treinamento, dinheiro, investimento, muito claro. E por outro lado, o governo republicano, que ficou isolado por uma questão de não intervenção que os governos ocidentais decidiram. Teve um momento aí de não intervenção, porque existia um medo de que, se Espanha, se a República ganhasse, o comunismo se instalaria no sul da Europa, sendo que naquele instante a linha política da República era totalmente ao contrário. É tanto que, depois de um ano e pouco, é quando a União Soviética começa a ajudar timidamente até ao governo republicano. Então, isso também é importante destacar esse tipo de coisa, porque senão parece que aquilo foi sabe, é sempre colocado aquela coisa, os rojos, os vermelhos contra... Não. E não foi assim, é tanto que sempre ficou essa questão de que por que a União Soviética não, já que ninguém ajudava, sabe? Por que a União Soviética não veio de fato, né? E por que foi tão tímida? Bom, pelo jeito, a União Soviética tinha bastante medo também de se indispor com os governos ocidentais, e já tinha a Alemanha hitleriana subindo e já percebiam o que ia acontecer. Então, Espanha acaba sendo justamente esse palco, né? Como todas as guerras, aliás, né? A gente está vendo na Ucrânia agora, né? Ucrânia é uma pequena guerra mundial que está acontecendo na Ucrânia. Então, aqui é a mesma coisa. E aí teve uma mobilização mundial de voluntários, isso foi muito interessante também, que eles chamavam de brigadas internacionais. Sim. E nessas brigadas internacionais teve, teve voluntários, eu não achei voluntárias, eu só achei voluntários, deve existir voluntárias com certeza, mas mais uma vez as mulheres ficam esquecidas, né, nessa Apagadas, história, né? apagadas da história. Eu não achei nenhuma, só achei homens, né? É, e voluntários brasileiros, da América Latina e brasileiros, que participaram na Guerra Civil Espanhola do lado republicano. A maioria deles militares, que tinham participado das revoltas no Brasil, é, é, a revolta tenentista, enfim, teve outros momentos que teve no Brasil, e eles se identificam com o que está acontecendo na Espanha, eles sentem que é um momento histórico importante, e eu tenho uma lista de 21 que eles Brigadistas? brigadistas, muitos deles até assumiram cargos militares de certa de responsabilidade, alguns deles têm até histórias de heroísmo militar em algumas batalhas, tá? Né? E sim, enfim, acho que fica longo, né? Nomear os 21, mas seria Sim. muito bonito, né? Se A gente, você pudesse colocar aí ou no site, em algum lugar, recuperar esse artigo, né? Onde sem fala dúvida. deles e colocar os nomes. Acho que é muito, muito bonito falar os nomes das pessoas, né? Ser relembrado, né? Anos depois, né? Esses 21 brasileiros, que com certeza teve mais, mas que lutaram pela República, lutaram pelos ideais deles, né? Então, eu acho que isso também é importante trazer esse tipo de informação, né? Que os brasileiros mais jovens saibam por que aconteceu, e que teve muitos brasileiros que se alinharam, que acreditaram na justiça de, naquele instante, lutar a favor da República, que era o governo genuíno
da Espanha. Muito bom. É, ok? Eu queria emendar, acho que você deu uma aula incrível aí desse Nada, contexto que nada. muitas pessoas não entendem mesmo essa conexão com o Brasil e os brasileiros que estavam aí nesse levante, e que de fato foi um levante popular e democrático. E aí eu queria já puxar um pouquinho, você falou de todo esse ensaio que se deu no território espanhol e no povo basco, e aí você foi contando e a gente vai imaginando como isso vai sendo também uma possibilidade, naquela época dos bombardeios acontecerem, dessas alianças que você falou com Hitler, com Mussolini, a ascensão do fascismo, o militarismo, vai se formando também a possibilidade de acontecer um bombardeio, e ele ocorre em 26 de abril de 37, que é o bombardeio de Guernica, né? E aí eu queria que você tentasse, então, conectar um pouco isso e falar um pouquinho deste contexto. Eu sei que houve, parece que outros bombardeios, e não só de Guernica, nesse contexto. É, Traz um pouquinho para a gente agora, chegando em Guernica, né? Depois da Guerra ok. Civil, no final É, dela ali, e Guernica. é, então, o avanço dos amotinados, dos fascistas, né, foi muito rápida, né, principalmente pelo treinamento militar que eles já possuíam. O exército da República se desfaz e ele precisa de um tempo, que esse ano de tempo que eles precisaram para refazer um pouco o exército, que eles chamaram de exército popular. Por que popular? Porque a maioria dos soldados tinha desertado e estavam do lado do Franco, vamos falar assim, do lado fascista, muitos deles, né? E aí teve que ser refeito esse exército. Bom, é, mas também, como você bem colocou, teve a ajuda inestimável do governo alemão e do governo italiano, os dois. É, nesse contexto é que acontece o bombardeio de Guernica. O primeiro bombardeio desse estilo de tapete, né, aconteceu em novembro do 36 em Madrid. E nesse caso participaram tanto os alemães como a Legião Condor, como os italianos, né? E posteriormente teve várias cidades que eles utilizaram esse tipo de estratégia, vamos falar assim de alguma forma, E nessa barbaridade, né? como é que era essa estratégia? Por que que chama de Então, tapete? eles chamam de tapete, pelo que eu entendi, né? Assim, porque assim, você tem uma primeira passagem de um grupo de aviões que bombardeiam com vários tipos de bombas. Aliás, eles testaram vários tipos de munição também, né? Bomba incendiária, bombas de vários tipos e estilos que depois foram usados na Segunda Guerra Mundial, né? Por isso que era um ensaio e um treinamento para os alemães e para os italianos. E uma vez que você passa essa primeira rodada, vamos falar assim, de bombardeio, né? A população civil sai das casas, né? Fugindo do bombardeio. E nesse instante tem uma segunda passagem, né? É, que aí pode ser ou bombas, ou o pessoal é perseguido nas estradas, porque o objetivo realmente é desmoralizar, medo, criar o pânico e, e claramente matar. Então, o que aconteceu em Madrid foi isso, foi das primeiras vezes que existia esse tipo de bombardeio em localidades que não eram estrategicamente militares. A gente vem da Primeira Guerra Mundial, que Sim. é guerra entre soldados, né, entre militares, e aqui já não tem isso daí. Então, desde que o exército fascista sai de Marrocos, entra na Espanha, eles vão subindo e vão criando esse pânico, né, entre a população. É, e tem o exército Mouro, que eles chamavam, né, que são os soldados que participaram com a Espanha na Guerra de Marrocos, que criam um pânico extra ainda. Então, isso daí estrategicamente, né, funciona dessa forma. Mas, enfim, voltando ao bombardeio, né, aí nós chegamos ao bombardeio de Guernica. Antes de Guernica, bombardearam Durango, né, Sim. que Durango foi justificado porque Durango tinha
uma questão de indústria e tal, mas as indústrias em Durango não foram tocadas. Eles já previam, né, que o Frente Norte republicano ia cair. Eles estavam atrás de, de Bilbao, né, que era o objetivo principal deles, com toda a estrutura industrial de Bilbao. E uma vez que acontece esse bombardeio de Durango, acontece, né, o fatídico bombardeio, o mais conhecido, vamos falar assim, bombardeio na cidade de Guernica. Guernica tem um simbolismo, né, vários simbolismos, vamos falar assim, né? Tem um simbolismo para o próprio povo basco, né? Guernica tem onde se encontra o tal do árvore de Guernica. A árvore de Guernica é um carvalho, né? Que tradicionalmente, né, era onde o pessoal da região da Vizcaia, né, se juntava, os representantes dos vilarejos, das comunidades, se juntavam para discutir e tomar e decidir novas leis, enfim. Era um local de respeito, vamos falar assim, já, e onde os reis da Castela, iam jurar pelos foros. Os foros são as antigas leis que regiam em algumas regiões do País Basco, vamos falar assim. Então, Biscaia era uma, Guipúzcoa também. Então, essa árvore era uma árvore que tradicionalmente tem todo esse simbolismo, né, que acontece com os povos celtas também, povos de várias culturas, que tem essa questão de se juntar ao redor de uma árvore para tomar as decisões. E a árvore de Guernica tinha esse simbolismo. Era uma árvore cultuada, vou falar assim, era um local cultuado. Guernica não tinha nenhum interesse militar, não existia nada que pudesse. Tem se falado que estava acontecendo uma reunificação das tropas da República, mas não existem dados objetivos em relação a isso. E ainda eles escolheram o dia escolhido para o bombardeio foi o dia do mercado, da Da feira, feira lá, né? da feira lá. Que eram as feiras, né? E ainda hoje em dia as feiras no País Basco mais agrícola, né? São um local de encontro, onde todos os produtores locais levavam os produtos deles. Era um dia de encontro e além de um dia de troca e de comércio, era um dia de festa e encontro. Então, tem vários simbolismos. Primeiro, escolher uma cidade que simbolicamente significava, tinha um valor histórico e espiritual, vamos falar assim, para o pessoal, para o povo basco, né? Para Biscaia, mas para o povo basco de uma forma geral, né? Primeiro isso. Segundo, escolher um dia de festa, de feira, onde primeiro teria mais gente, estaria mais gente junta, e ainda era um dia de celebração e o pessoal estava se sentindo, como você estaria festejando, né? Então tem esses dois simbolismos, né? Então eles arrasaram, basicamente tem as imagens aí, arrasaram com a cidade, não teve nenhuma resistência militar porque não existia como se resistir, de fato não teve nenhum avião atingido, nada pelo jeito, então o bombardeio durou o dia inteiro. E foram bombardeados exatamente tudo, igreja, hospitais, não teve não teve nenhuma questão moral então foi realmente o objetivo foi atingido, né, de criar pânico, medo, terror, horror. Bom, o que acontece a posteriori, né? Tem tem jornalistas estrangeiros que estavam em Bilbao, pelo jeito, que ficam sabendo dessa história e vão para Guernica e esse bombardeio acaba saindo nos noticiários da época. O George Steer, né, faz uma matéria, acho que sai no The Isso, Times, ou no New York e tal, é isso. O Árvore de isso, Guernica é o livro, né? isso. Então, é, é um novo momento, né? Também acho que tinha várias coisas que estavam se testando nesse instante, né? A imprensa era outra, né? É, Como informar, né, as pessoas, né? Como ter a rádio, jornais, a TV ainda não existia, enfim.
e isso daí toma um volume gigantesco que o governo da República utiliza símbolo, começa a utilizar como símbolo, vou falar assim, um nome feio, mas como propaganda para sensibilizar a comunidade internacional do que está acontecendo na Espanha, né? É, rapidamente o bando nacional, né, o bando do Franco, né, vamos falar assim, é, nega que eles tinham. Primeiro, eles negam que tinham bombardeado. Segundo, eles falam que são os próprios republicanos, o próprio exército do País Basco que teria destruído a própria cidade. Enfim, e essas mentiras vão caindo uma atrás outra. O fake news já tinha lá, né, Esteban? Já tinha lá, já tinha lá. O fake news foi rápido, mas não, dessa vez não funcionou. É, E aí Guernica já vira um símbolo da barbárie que está acontecendo nessa guerra civil. É, tem um seguinte momento de simbolismo que é quando tem a exposição internacional, né, que vai acontecer em Paris, e, e o governo republicano espanhol, ele pede para o Pablo Picasso, o governo espanhol pede para o Pablo Picasso, que no pavilhão da Espanha, ele faça um quadro para esse pavilhão da Espanha, onde vai ser mostrados trabalhos dos artistas espanhóis e vai ser utilizado como de novo, mais uma vez, para chamar a atenção para a comunidade, para os países ocidentais, Inglaterra, França e todos os países que não estão unidos ao eixo Alemanha, Áustria, Itália, vamos falar assim, chamando a atenção e um pedido de ajuda, porque até esse instante essa guerra civil está acontecendo, existe um ataque contra a democracia, contra a liberdade desse governo eleito legitimamente, mas não tem uma reação dos países ocidentais com essa questão de não intervenção. É tanto que o Hitler ele acaba invadindo, né, Polônia, tal, e Polônia. acho que é só quando entra na França que os ingleses e os franceses já não conseguem, né, reagem, né, mas já era tarde demais, né? Então aqui acontece um pouquinho a mesma coisa, estão avisando, olha o que está acontecendo. E aí tem o segundo momento que faz com que Guernica se converta no símbolo que hoje em dia que é o famoso quadro Guernica de Pablo Picasso, né? É, Que esse ano, esse quadro, inclusive, faz 50 anos da morte dele, né? Só para. isso faz 50 anos da morte dele, tem muitos eventos agora na Espanha, tem um questionamento, né, da figura do Picasso, né? Sim. É, mas enfim, aí seria Outro podcast. outra conversa. Bom, enfim, e esse quadro, né, acaba simbolizando, né, muito bem, aliás, quem tem a oportunidade de ver o quadro de perto, né, não deixa de impressionar, né, o quadro e o trabalho feito, né. Ele se encontra, hoje em dia se encontra aqui em Madrid, né? Também foi causa de polêmica, né? Porque o Guernica estaria em Madrid, não estaria em Guernica, enfim. Sim. Mas ficou no Metropolitan de Nova York durante muitos anos, voltou para a Espanha e hoje em dia se encontra no Museu Reina Sofia, exposto lá. Passou na Bienal de E São Paulo também, eu não lembro o ano, mas passou por aqui também. aham. Essa gira aqui passou por aqui. Ah, legal, legal. Então, e assim, dessa forma se cria esse símbolo de Guernica, que num primeiro instante foi uma tragédia, é um símbolo da tragédia, é um símbolo da morte, é um símbolo do militarismo, é um símbolo da utilização da violência, da guerra, é um símbolo do fascismo, do que traz esse tipo de ideologia e esse tipo de ação. E aí, num segundo instante, vira um símbolo em contra de tudo isso, né? E, enfim, e até hoje, né, quando a gente fala de Guernica, para quem conhece a história, continua a ser esse símbolo dessa barbárie, né? Dessa barbárie que aconteceu nessa pequena cidade, mas já a gente não fala dessa cidade, né? A gente fala da barbárie.
extrapola, né? Seria a barbárie que está acontecendo em vários lugares do mundo que posteriormente aconteceram e a gente sabe. Então seria um pouquinho acaba tomando esse simbolismo. Né? Perfeito, Stebe. Legal você falar isso sobre o símbolo, porque eu vou já juntando aqui com um pouco com os dias atuais, né? E fica muito claro esse símbolo da barbárie, do fascismo e do que o ser humano é capaz de criar e destruir, né? Essa denúncia, né, que aconteceu com o quadro e tal, e que esse ano fazem 86 anos do bombardeio, se eu não me engano, 3 meses depois, acho que foi pintado o quadro, logo depois do bombardeio. Mas eu queria trazer para você esse contexto que a gente vive hoje, 86 anos depois, do simbolismo que você trouxe dos bascos, da democracia basca, secular, milenar. E aí a gente tem o quadro e teve uma situação interessante, pelo menos para se dizer, para não falar bizarra, aqui, que o quadro de Guernica tinha sido fotografado com líderes da OTAN, que é exatamente o contrário do que a gente está falando, que é o militarismo e tal. Então caiu um pouco fora do contexto e tal. Queria que você falasse o que você entende hoje, que esse foi um símbolo basco, você como basco e tal, se transformando em algo que talvez esteja fora de contexto. O que você acha desse símbolo hoje? O que ele está se tornando? E se a gente consegue resguardar um pouco isso como você colocou? O simbolismo, eu considero, né, o símbolo do bombardeio de Guernica, é, é, retratado pelo quadro que acaba sendo a iconografia, vamos falar assim, mas para mim o que prevalece é o simbolismo de uma pequena cidade bombardeada do jeito que foi. Para mim, Guernica é Hiroshima, Guernica é Nagasaki, Guernica é Frankfurt, Guernica é Londres, Guernica é Paris bombardeada, Guernica é Madrid bombardeada. Guernica é Gijón bombardeado, Guernica todas as guerras são Guernica, né? Guernica já não é a pequena cidade onde tem aquela arvorezinha, é muito mais que isso quando eu falo de Guernica. Então, e aí volto de novo ao que a gente está fazendo até esse trabalho pseudopedagógico de relembrar as coisas, né? Por isso relembrar que foi um bombardeio, que quem bombardeou, como foi bombardeado, em que contexto foi bombardeado, como foi utilizada essa informação e negada e distorcionada posteriormente, e como isso vira um símbolo, um belo de um símbolo que tem que ser utilizado, mas um símbolo com um bom recheio, um recheio que tem que estar claro o que é. É o antimilitarismo e a paz, assim, em cima de tudo. E a gente vê com todos os símbolos, né? E nessa sociedade que a gente vive, né? Que como esses símbolos são, aos poucos, são distorcionados e nossa, é outro símbolo, né? Que aí pode ser, você pode concordar, discordar, mas seria a iconográfica fotografia do Che Guevara, né, por exemplo, né, colocada em todas as Sim, camisetas, provavelmente até na Adidas, na Nike, sei lá. sim. Imagina, né? Ou seja, sim, uma distorção total. E eu vejo que com Guernica está acontecendo isso, né? Está acontecendo isso com esse símbolo e tal. E para mim, como você colocou, né, teve uma reunião da OTAN o ano passado aqui em Madrid, né? E era uma reunião da OTAN para decidir sobre a guerra de Ucrânia. Então, que a grande Cânia, e aí também a gente pode discutir, pode estar em contra do que eu posso falar, uma opinião pessoal, mas a grana da Ucrânia, para mim, também é uma falência desse espírito da paz de novo. A gente vai para a guerra. E a gente já sabe o que sai da guerra. Da guerra só sai dor, só sai morte, e depois a gente já sabe quem vai ganhar disso daí. Já estão finalizando a guerra, e já estão se a gente lê um pouquinho nos jornais, se a gente vê esses fundos privados que já estão fazendo reuniões com Zelensky para falar da reconstrução
da Ucrânia, enfim, você vê que outras coisas acontecem, né? Até da Segunda Guerra Mundial, né? A gente começa a Os ler um paralelos vêm, pouquinho, né? e os paralelos vêm uma e outra vez, fala, não é possível, né? Então, é importante, então, essa reunião que basicamente estão falando da divisão do bolo da Ucrânia, né? É, tem uma foto icônica, né? Até no, teve, não sei se foi no Congresso Espanhol, que se fez um chamamento a Guernica para enviar armas para a Ucrânia, né? Falei, pelo amor de Deus, como é É, possível, né? E tem essa foto que é a foto dos representantes da OTAN na frente do quadro de Guernica, né? Então, existe essa distorção desse simbolismo. Então, ações como a que você está fazendo, vocês estão fazendo aí no Brasil, tem tudo sentido. Eu comecei essa conversa falando disso, né? Será que tem sentido fazer tudo isso? Daí voltei a falar de Guernica e tal. Nossa, a pessoa já está cansada. Tem sim. sim. A minha resposta é sim. Tem sim. Tem Uhum. sim. Tem todo sentido. Tem que continuar a falar. Tem que relembrar. Tem que mostrar. As novas gerações, as velhas gerações, quem for, as futuras gerações, não podemos esquecer. Esquecer disso significa fazer de novo a mesma coisa, né? E isso daí não sou eu quem fala, né? Milhões de pessoas já falaram isso daí, né? Então, se a gente esquece da nossa história, a gente repete a história. E nesse caso, a gente não pode repetir os erros. E a gente vê que isso está acontecendo de novo. Coisas como que faz 10 anos atrás a gente consideraria impensáveis, infaláveis. A gente nunca imaginaria ver um presidente dos Estados Unidos abrindo as portas do Capitólio e facilitando e provocando, né, o que a gente viu que aconteceu com Donald Trump. E esse mesmo presidente, 2, 3 anos depois, estando na pauta de uma reeleição. A gente, nossa, não, faz 10 anos atrás seria impossível de pensar. Está acontecendo. A gente acabou de despejar o Bolsonaro, mas o bolsonarismo continua aí no Brasil. E Então, vivo. e a gente bem vivo. E a gente já viu o que aconteceu esses 4 anos atrás. E já está sendo esquecido. Já está sendo esquecido. Assim, nossa, é impressionante, né? A gente esquece da Covid, Sim. esquece de tudo. E aconteceu 2 anos atrás. E já está esquecendo disso. Né? Então, esses símbolos têm que ser cuidados, têm que ser mantidos, têm que ser discutidos, têm que ser questionados, com certeza, a gente tem que avançar, tem que tal. Mas esse trabalho que vocês estão fazendo é extremamente importante, Ivan. E manter com clareza o espírito, nesse caso eu chamaria o espírito de Guernica, Sim. não do Guernica, do quadro, não de Guernica, da cidade de Guernica, mas espírito, vamos chamar espírito Guernica, vamos falar assim, né? E o que se simboliza, e trazer isso, e que sirva para o que vocês estão fazendo, para uma discussão desde vários ponto de vista artístico, ponto de vista político, ponto de vista historiológico, o que for, sociológico, mas a gente não pode esquecer. Se a gente esquecer, a gente cai nos mesmos erros. E a gente está vendo, eu falei do Bolsonaro, falei do Donald Trump, mas se a gente vem para a Europa, a velha e democrática Europa, é só olhar para a Itália, é só olhar para a Hungria, e Sim. olhar para a Polônia. Tem um jornalista vasco, né, Pablo, que está preso na Polônia desde o primeiro mês da entrada dos russos na Ucrânia. Ele tinha dupla nacionalidade, russo-espanhola, uma coisa assim. Um cara que fazia um trabalho bem crítico, né? Estava pesquisando sobre as brigadas nazis do exército ucraniano. Bom, está na cadeia na Polônia esperando esperando uma saída da situação dele. Estou falando de Polônia, um país que pertence à comunidade europeia. Em 2023. 2023, estamos falando do Le Pen, estamos falando da Hungria, estamos falando da Espanha, do surgimento de Vox, É isso da, que, é isso que eu ia te da, perguntar. Você que está vivenciando isso, e desculpa te cortar, mas você falando muito isso, e vem essa questão da crise que a democracia está vivendo hoje, e como, a partir dessa crise, por eixos, da onde quer que você veja essa crise e tal, mas o fato é, abre espaço para esse tipo de fascismo, né? O fascismo, autoritarismo, o que quer que seja, seja no seio da sociedade civil mesmo, seja pelos líderes que se aproveitam disso. E parece que vocês estão vivendo isso hoje em Madrid. Você comentava também um pouco
que aí também, na Espanha, também tem esse movimento, e como pode isso, né, Esteban? E se encaminhando para essa extrema-direita, coisa que a gente pensou que já tinha passado, e de novo voltar a falar sobre o símbolo, a importância do símbolo de Guernica, gosto que você fala isso, e que o espírito seja lembrado para isso. Como que está a Espanha aí agora com essa... Espanha está tendo tá tendo, como todos os países da Europa, né, está tendo uma guinada vamos falar assim, de uma forma genérica, conservadorismo, vamos falar assim, né? Sim, Mas tem o surgimento por exemplo, o surgimento de Vox, né, que é a direita da direita do Partido Popular, né, e tem uma tendência à direita do próprio Partido Popular, que é o segundo maior partido, ou o primeiro partido, Partido Socialista, Partido Popular, né? São os dois grandes partidos. Vamos falar assim, direita e esquerda. Não que eu uhum. considere Partido Socialista esquerda, né? Mas, enfim, vamos falar para simplificar de alguma forma, né? E tem uma guinada para a direita muito forte desse partido que vamos falar assim seria do centro-direita espanhol, que é o Partido Popular. Por quê? Vende votos. E é o mesmo discurso e a mesma dinâmica que o Donald Trump, que o que está acontecendo na Hungria, que aconteceu no Brasil. Meias verdades, meias é, é, soluções simples para problemas complexos, procura sempre de culpados que normalmente são, aqui na Espanha, são os imigrantes, ou são os catalães. Eles esqueceram dos bascos ultimamente, né? Mas também, logo, logo, a gente também, enfim. Então, existe essa questão. Em cada lugar tem seu ingrediente específico, né? Na Espanha tem uma questão muito forte da questão da união da Espanha, né? Dessa grande Espanha, é, da monarquia, jogando um papel muito conservador também. Do Então, nacionalismo e tal, né? então essa questão do nacionalismo espanhol versus nacionalismos periféricos, que ele chama, né? Que seria Sim. nacionalismo basco, catalão, enfim, e outros. E em tudo isso, volta a ser as situações que a gente já tinha esquecido, né? Volta a ser a falar do Franco, volta-se a questionar a própria guerra civil, volta-se a questionar questões que eram inquestionáveis praticamente, né? Então, é, é uma questão assim, eu acho que a gente esqueceu é, do difícil que foi conquistar algumas coisas e relaxou. E a gente é aquela coisa, você conquista, né? Mas depois tem que se manter. Então isso daí é uma questão contínua. É, é, eu acho que eu me considero uma pessoa que, se existe ainda esse conceito, uma pessoa de esquerda, se acreditar na educação pública, se acreditar no público, se acreditar que, que as pessoas têm direito a andar e desandar pelo mundo, enfim, a falar o que dentro de certas limitações, mas a falar o que precisa ser falado sem nenhum tipo de censura. Se isso ser uma pessoa de esquerda, se eu me considero uma pessoa de esquerda, então, é, e então é uma questão que a gente decidiu, né, estar desse lado, né? Então é uma questão que é contínua. A gente vai estar sempre, sempre lutando por isso que a gente considera que tem que lutar, porque na hora que a gente relaxa, vamos falar assim, volta, volta e volta rapidamente. E, enfim, no Brasil vocês estão vendo aí, né? É, o mal que 4 anos de bolsonarismo não fez. E quanto que a gente vai demorar no Brasil a recuperar algumas coisas que se perderam. Se não, se perderam para sempre. Sem dúvida. Então, E de novo lembrar a história aqui no Brasil também, você lembrando disso, do bolsonarismo, que permanece vivo e que a gente teve um dos movimentos, se não um dos maiores movimentos fascistas do mundo, na sim, época o sim. integralismo e tal, que foi na época ali de Getúlio e tal, um pouco, e que também Uhum. tentou levantes populares, a gente estava falando, levantes populares, não, levantes militares contra um governo Uhum. também que na época era eleito e tal. Enfim, nós temos histórias também para falar disso também, esses paralelos também existem, por isso a importância de falar de que você falava de Guernica, né? Mas muito bom, Estebe. A gente falaria aqui horas, horas, né? Ficamos, acho que já tem aqui Acho que uns. já tá bom, né? Já tá bom, acho que já tá bom. Mas não, tá super.
muito interessante escutar você falar, porque você tem essa experiência mútua, né, de ter vivido aqui no Brasil e 25 anos e tal, e tem muito vivo pela sua fala é, o que de fato é o símbolo, né, de Guernica. Então, queria que você deixasse um pouco essa mensagem para quem escuta aqui, um pouco de como você já falou um pouco, mas de como esse símbolo e a necessidade da memória e a necessidade de a gente estar onde a gente tem que estar, nas escolas públicas, que a gente está tendo violências agora, ou nos campos da democracia, institucionais ou não, onde a gente tem aqui relembrar esse símbolo para que esse símbolo seja uma das ferramentas para a gente lutar pela paz, democracia e para a gente lembrar um pouco do que foi Guernica. Então, uma mensagem final aí, fale o que Eu você achou. falaria em euskera, né? Guernica bizirik dago, que significa Guernica está viva, né? E está viva em Ivan Sumalde, que é um brasileiro cujo pai veio do País Basco, foi para o Brasil, né? Procurando uma vida melhor para ele e tentando levar uma vida melhor para os outros. Acho que esse é o espírito de Guernica. Eu acho que é, seu pai simboliza muito esse espírito atemporal, né? Vou falar assim, né? Do Guernica, de lutar pelo que um acredita que tem que lutar. E lutar pelo bem, que um pouco que eu acho que é importante fazer. Cada um no seu momento, no seu contexto, nos seus formatos. Acho que para nós fica agora o que vocês estão fazendo, né? Falar, conversar, trazer, informar, e fazer as pessoas pensar e serem críticas, né? Para não esquecer o que foi e para que não volte a ser de novo. Então, Guernica, Visiridago, Guernica está viva, está viva. Esquericasco, obrigado muito, Esteve, pela A aula, vocês. pela conversa, pelo bate-papo. Lembrando que a gente quem quiser conhecer mais um pouco o que o Esteve está comentando, é guernica.org.br. A gente está aí com a semana acontecendo, é a segunda edição. Faremos até ser necessária, né, Esteve? E estaremos juntos para fazer ela aqui ou em outros cantos que o fascismo e o autoritarismo e a não democracia precisa ser falada, né? Então, gente, agradecer mais uma vez ao Estebe, que nos fala aqui desde Madrid, e que a gente se veja em breve, então, Estebe, ou aqui ou aí, mas que a gente Onde veja aí for. nos flancos da democracia, né? Isso Um, aí. um, Obrigado. um, Agur. um agur, agur, um forte abraço.